Bom dia! Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática, página 376. Lembre-se, além dos 3 casos de fatoração que acabamos de recordar na aula passada, ainda existem outros 2 que foram estudados no 8º ano. O fator comum, aqui temos um exemplo. 3ax² mais 2a² O que os dois termos possuem em comum? Qual é o fator comum? Eles têm em comum o a e têm em comum o x. Eles sempre terão em comum a letra, a variável com o menor expoente. Nós temos a e a². O fator comum é a. Nós temos x² e x, então o fator comum é x. O 3 e o 2, eles não têm nada em comum. Então, aqui nós temos como fator comum ax. Agora vem uma divisão. 3ax², você divide por ax. Ou seja, a dividido por a, aqui dentro não teremos a. X² dividido por x, aqui dentro teremos um x. Junto com o x, o número 3. Então, 3ax² dividido por ax, sobra 3x. Mais quem? 2a² x dividido por ax, sobra o 2 e o a. Então, nós temos que a forma fatorada é ax vezes 3x mais 2a. No agrupamento, nós vamos dividir em 2 partes iguais. Prestem atenção. 3ab mais 3bc mais am mais mc. O que nós temos em comum aqui? 3ab mais 3bc. Vamos dividir em 2 partes. O 3ab e o 3bc, eles têm em comum quem? O 3 e o b. 3ab dividido por 3b sobra a. Mais 3bc dividido por 3b sobra c. Agora aqui, mais am e mais mc. Continua mais. Eles têm em comum o m. am dividido por m sobra o a. Mais mc dividido por m sobra o c. Então, o que eles terão em comum novamente? Os parênteses devem ser exatamente iguais. Então, eu tenho o fator comum novamente. O fator comum é o a mais c. Você coloca na frente quem não é comum. O 3b mais m. Essa é a fatoração por agrupamento. Então, vamos para a questão número 7. Fatore as expressões algébricas. Nós temos na letra A 12bx mais 8x mais 6by mais 4y. São 4 termos. Você divide ao meio e é agrupamento. O 12bx e o 8x, eu percebo que o 12 e o 8 dão divisão por 4 e têm em comum o x. Então, o fator comum é 4x. 12 dividido por 4 fica 3. O x já está fora do parênteses. Quem vem junto aqui do 3 no parênteses é o b. Mais, aqui fica mais. 8 dividido por 4, 2. E o x ficou aqui fora do parênteses. Na segunda parte, mais 6by e mais 4y. O 6 e o 4 dão divisão por 2 e têm em comum a letra y. Então, vamos lá. Mais 6 dividido por 2, 3. O y ficou aqui fora. Dentro do parênteses vem o b. Mais 4 dividido por mais 2, mais 2. O y ficou fora do parênteses. Agora, os parênteses devem ficar o quê? Iguais. 3b mais 2
é igual a 3b mais 2, certo? Então, aqui nós temos, de novo, o fator comum. Na frente, você coloca entre parênteses, multiplicando entre parênteses, o 4x mais 2y. E acabou. Agora, observem aqui. Letra B. 6m ao quadrado nx mais 18mn ao quadrado y. O 6 e o 18 dão divisão por 6. M ao quadrado e m, o menor expoente é do m. N e n ao quadrado, o menor expoente é do n. Eles não têm em comum. Um tem x, o outro tem y. Agora vamos lá. 6 dividido por 6, 1. Você não precisa colocar o 1. M ao quadrado é m vezes n. O n já está aqui fora do parênteses, dentro sobra o mx. Mais 18 dividido por 6, mais 3. O m já está fora do parênteses. N ao quadrado, n vezes quem? N, e junto vem o y. Então, a nossa forma fatorada é 6mn vezes mx mais 3ny. Na letra C, nós temos menos 10 ax ao quadrado z, menos 40 x ao quadrado z. O que eles têm em comum? Os dois, o menos 10 e o menos 40, dão divisão por menos 10. E ambos os termos têm o x ao quadrado e o y. Então, nós temos como fator comum menos 10 x ao quadrado e z, né? Desculpa, menos 10x ao quadrado, z. Menos 10 dividido por menos 10, menos com menos mais, fica 1, não precisa. Ax ao quadrado z. Eu tirei o x ao quadrado z. Aqui dentro sobra só o a. Menos 40 dividido por menos 10, menos com menos, mais. 40 dividido por 10, 4. O x ao quadrado está aqui fora, o z também. Então, a forma fatorada fica menos 10, x ao quadrado z, vezes a mais 4. Na letra D, nós temos 2a ao quadrado mais 6ab mais 5ab mais 15b ao quadrado. São 4 termos, você divide ao meio. O 2a ao quadrado mais 6ab, eles têm em comum a divisão por 2 e tem a letra A. 2a ao quadrado, 2a vezes quem? A. Mais 6ab, 2a vezes quem? 3b. Fecha o parênteses. O que o 5ab e o 15b ao quadrado têm em comum? Eles têm em comum a divisão por 5 e têm em comum a letra B. Então, 5b. 5ab é 5b vezes quem? A mais quem? 15b ao quadrado. 5b vezes quem? 3b, aí você fica com 15b ao quadrado. O que acontece? Os parênteses precisam ficar o quê? Iguais. E eles ficaram iguais. Então, eles são novamente o quê? Fator comum. Fica aqui. Na frente, você vai colocar vezes, abre o parênteses, 2a mais quem? 5b. Fecha o parênteses. Aqui foi só uma revisão do fator comum e do agrupamento. Agora, resolução de equações utilizando a fatoração. Se um trinômio quadrado perfeito fizer parte de uma equação, ele será do segundo grau. Nesta sessão, vamos resolver alguns problemas que dão origem em equações do segundo grau. Algumas dessas equações não são trinômios quadrados perfeitos, mas nós vamos aprender a resolvê-las. Página 377, número 1. Represente e resolva o problema a seguir utilizando uma equação. No projeto arquitetônico de uma sala, o piso será construído com uma combinação de madeira e pedra.
Sabe-se que a sala é quadrada e que a parte de madeira ocupará 16 metros quadrados, então a área da parte de madeira, 16 metros quadrados, restando 9 metros quadrados para a parte com pedras. Então, a área da parte com pedras, 9 metros quadrados. Determine as dimensões da sala. A área da sala, como ela é quadrada, x vezes x, x ao quadrado. Então, x ao quadrado, que é a área da sala, é igual a 16, que é a área da parte de madeira, mais quanto? Mais 9, que é a área da parte com pedras. X ao quadrado, a área da sala é igual a quanto? 25. Como eu descubro a medida do lado? O x, então, operação inversa do quadrado, a raiz quadrada de 25. Então, o x é igual a 5 metros. Resposta, a sala tem 5 metros de lado. Como você tem uma figura geométrica, o 5 tem que ser um valor o quê? Positivo. Não existe unidade de medida negativa. Agora, a questão número 2. Subtraindo-se 16 do quadrado de um número, obtém-se 9. Traduza a situação problema para a linguagem algébrica. Então, x ao quadrado é o quadrado de um número. Você subtrai quem? 16. Obtém 9. Então, x ao quadrado menos 16 é igual a 9. Letra B. Resolva a equação que você obteve no item 2A. Resolvendo, x ao quadrado é igual a 9, o 16 que era menos, vem para cá, fica mais. X ao quadrado, então, é igual a 9 mais 16. X ao quadrado é igual a 25. Agora, pensem comigo. A número 1 era uma figura geométrica. Aqui eu tenho um número. Quais números elevados ao quadrado resultam em 25? Eu posso ter como resposta 5, porque 5 vezes 5 é 25. Posso ter como resposta o menos 5, porque menos 5 vezes menos 5, menos com menos fica mais 25. Então, agora, muita atenção. O x, então, dá origem a um valor positivo e um valor negativo da raiz quadrada. Então, nós vamos colocar x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, o x pode ser mais 5 e também pode ser menos 5. Por quê? Mais 5 elevado ao quadrado é 25. Menos 5 elevado ao quadrado também é 25. Letra C. A equação obtida no item 2A, que nós acabamos de ver, admite uma única solução? Justifique. Não. A equação admite duas soluções, menos 5 e 5, pois os dois valores, o menos 5 elevado ao quadrado, resulta em 25, e o 5 elevado ao quadrado também resulta em 25. Agora, a questão número 3. Adicionando-se 9 ao quadrado de um número, obtém-se o sextuplo desse número. Letra A. Traduza a situação problema para a linguagem algébrica. Então, o quadrado de um número é x ao quadrado. Adicionando-se 9. Então, x ao quadrado mais 9. Obtém-se, quer dizer igual, o sextuplo desse número. O sextuplo de x, 6x. Então, nossa equação é x ao quadrado mais 9 igual a 6x, certo? A letra B. Transforme a equação obtida no item 3A em uma equivalente que contenha um trinômio quadrado perfeito igualando-a a zero. Então, o segredo está aqui. Nós temos que igualar a equação a zero, tá?
Então, nós temos x ao quadrado mais 9, o 6x que era positivo, vem para o primeiro membro, fica negativo. E aqui você iguala a quem? A zero. Colocando em ordem o trinômio quadrado perfeito. O primeiro termo é o x ao quadrado, depois o segundo termo é o menos 6x e o terceiro termo é o mais 9, igual a zero. Então, fica x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Letra C. Fatório o trinômio obtido na equação do item 3b. Eu já ensinei ano passado, retomei com vocês esse ano. Como é a fatoração do trinômio quadrado perfeito? Nós temos que fazer a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Do termo do meio, nós vamos usar o sinal de menos, a raiz quadrada do 9, 3. Então, fica, abre parênteses, x menos 3, fecha o parênteses, ao quadrado, igual a zero. O que nós vamos resolver? Nós vamos resolver aqui. X menos 3 é igual a zero. Se x menos 3 é igual a zero, x é igual a quem? A 3. A equação obtida no item 3A admite uma única solução? Nós resolvemos e descobrimos que sim. Nesse caso, só há um número que satisfaz a equação, ou seja, a solução é 3. Então, quando você tem um trinômio quadrado perfeito, você tem uma solução. Página 378, questão número 4. Ao quadrado de um número, acrescenta-se o triplo desse número, obtendo-se menos 9 quartos. Seguindo os procedimentos indicados no item 3, determine esse número. Primeiro passo, vamos montar a equação. Ao quadrado de um número, então x ao quadrado, acrescenta-se mais o triplo desse número, o triplo 3x. Obtendo-se, então, igual a quem? Menos 9 quartos. Agora, nós temos que igualar a zero. Fica x ao quadrado mais 3x, o menos 9 quartos, vem para o primeiro termo, fica positivo e a equação fica igual a zero. Nós temos um trinômio quadrado perfeito. Como é a fatoração do trinômio quadrado perfeito? Abre o parênteses, a raiz de x ao quadrado é x, o sinal é o do termo do meio, que é mais, a raiz quadrada agora do terceiro termo, raiz quadrada de 9, 3, raiz quadrada de 4, 2. Fecha o parênteses, ao quadrado igual a zero. O que nós precisamos resolver? Resolver apenas o que está aqui dentro do parênteses. X mais 3 meios é igual a zero. O 3 meios que é positivo, vai do outro lado, fica negativo. Então, o x é igual a menos 3 meios. Solução, menos 3 meios. Ao responder as questões anteriormente propostas, você resolveu equações do segundo grau. Então, nós já aprendemos a resolver algumas equações do segundo grau. Lembre-se de que o grau de uma equação é dado pelo maior expoente. Então, ela é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente da incógnita é 2. Em todas as equações obtidas, o maior expoente da incógnita era 2. A seguir, acompanhe 2 tipos de equação do segundo grau. Vamos lá. Nós temos, então, equação do tipo, grifem, porque é importante, ax ao quadrado igual a b, com a diferente de zero e b diferente de zero, a e b reais, representada nos itens 1 e 2. Exemplo, 4x ao quadrado é igual a 9. Aqui foi feito passo a passo, foi dividido por 4 o primeiro membro, foi dividido por 4 o segundo membro. Você pode fazer direto. X ao quadrado é igual a 9 dividido por 4. Você tem que lembrar qual é a operação inversa do quadrado. A operação inversa do quadrado é a raiz quadrada, só que ela vai dar origem a 2 valores, um positivo e um negativo.
a raiz quadrada de 9 quartos. Então, o x é igual mais ou menos 2 valores. A raiz quadrada de 9, que é 3, e de 4, que é 2. Então, a nossa solução, 3 meios positivo e menos 3 meios. Ou você pode colocar a solução da seguinte maneira: mais ou menos 3 meios. Facilita, fica mais prático. Esse tipo de equação admite sempre, olha que interessante, duas soluções. As soluções são chamadas raízes, uma positiva e a outra negativa. Então, são todas as equações desse tipo. Ax ao quadrado igual a b, 4x ao quadrado igual a um número, certo? Nesse modelo, são duas soluções, uma positiva, a outra negativa. No entanto, se a equação for ferramenta para a solução de um problema, a resposta dependerá do contexto. Vocês se lembram do problema da sala? Como é uma sala, ela não pode ter uma medida de comprimento o quê? Negativa, certo? No caso do problema proposto no item 1, por exemplo, que envolve o cálculo de áreas, a resposta não pode ser um valor negativo, pois não existe lado com medida negativa, certo? Então, muito cuidado. Quando você tem um problema e uma equação do segundo grau, se esse problema envolve uma figura geométrica, você não vai adotar o valor negativo, apenas o valor positivo. Em equações desse tipo, pode ocorrer ainda de o termo independente b ser igual a zero, ou seja, a equação se reduz a esse tipo: ax ao quadrado igual a zero. Nesse caso, a única solução possível é zero. Eu vou resolver aqui para vocês de uma forma bem mais rápida. 4x ao quadrado é igual a zero. Operação inversa da multiplicação, divisão. X ao quadrado é igual a zero, dividido por 4. 0 dividido em 4 partes iguais é zero. O x é igual mais ou menos a raiz quadrada de zero. O x é igual a mais ou menos zero. O zero ele não admite sinais. O zero é neutro. Então, o x é zero, a solução é zero. Então, quando você tem 1x ao quadrado igual a zero, menos 2x ao quadrado igual a zero, qualquer número vezes x ao quadrado igual a zero, a solução é zero, ok? Equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, b diferente de zero, c diferente de zero, em que o primeiro membro da equação é o primeiro membro, olha que interessante, grifem, é um trinômio quadrado perfeito. Nós vimos nos itens 3 e 4. Uma explicação: o a é o coeficiente numérico que acompanha o x ao quadrado. Sempre que nós falarmos em a é o coeficiente numérico que acompanha o x ao quadrado. Quem é o b? O b é o coeficiente numérico que acompanha o x. Quem é o c? É o termo independente, é aquele que não depende de nenhuma letra, é um número, ok? Então, nesse caso, quando você tem um trinômio quadrado perfeito, fatora-se o trinômio quadrado perfeito, como eu expliquei, e sempre que é um trinômio quadrado perfeito, você terá uma única solução. Temos aqui alguns exemplos. X ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. O que nós temos? A raiz de x ao quadrado, que é x, o sinal de menos, a raiz quadrada de 25, que é 5. Fica x menos 5 ao quadrado igual a zero. Você pode eliminar, encontrar a raiz quadrada do primeiro membro e encontrar a raiz quadrada do segundo membro. Só que não tem necessidade. Você pode pegar o quê? X menos 5 igual a quem? Zero. Pode fazer direto. Então, x é igual a quem? 0 mais 5, x igual a 5. Solução, 5. Uma única solução.
Aqui, 4x ao quadrado mais 20x igual a menos 25. Primeiro passo, temos que igualar a zero. Como eu vou resolver aqui para vocês? Vou fazer aqui embaixo. Fica 4x ao quadrado mais 20x. O que acontece com o menos 25? Fica mais 25 igual a zero. Você já pode fatorar. Raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada do A, raiz quadrada do C. E o sinal é o sinalzinho de quem? Do B, certo? Então, eu tenho a raiz quadrada de 4x ao quadrado, 2x, mais a raiz quadrada de 25, que é 5, ao quadrado, igual a zero. Você pode encontrar a raiz quadrada aqui e aqui. Aqui, você vai eliminar a raiz quadrada com o expoente 2. Fica 2x mais 5. A raiz quadrada de zero é zero. Você pode fazer essa passagem ou colocar direto 2x mais 5 igual a zero. Resolvendo agora a equação do primeiro grau. 2x é igual a menos 5, x é igual a menos 5 dividido por 2, que é a nossa solução, que é uma única solução, menos 5 meios. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Eu volto com a próxima aula com mais explicações sobre a equação de segundo grau. Um beijo. Tchau, tchau.